no ano de 700, por volta de 700, surge a fé muçulmana. E ela já estava se ampliando em todo o Oriente Médio, norte da África. A fé muçulmana nasce em Meca, na Arábia Saudita, com Maomé, o pregador que afirmava ter recebido a revelação de ser um enviado de Deus. Nessa revelação, a sua missão seria resgatar ensinamentos que foram trazidos por profetas como Moisés, Abraão e Jesus, mas que ao longo do tempo teriam sido distorcidos. Foi juntando adeptos que, após a sua morte, compilaram seus ensinamentos no Alcorão, livro que embasa a fé islâmica e discorda das crenças judaicas e católicas. Também criaram a Jihad, a guerra de manter o islamismo pleno dentro de si e levá-lo ao maior número de pessoas possível. Dessa forma, buscaram alargar os horizontes do território islâmico, inicialmente tomando o Oriente Médio e o norte da África, para depois entrar na Europa Ocidental. A estratégia foi longa na duração e rápida na conquista. Os muçulmanos precisaram de menos de uma década para dominar a maior parte do território europeu. A invasão começou em 711 e 3 anos depois já habitavam a maior parte da Península Ibérica. O curioso é que essa ocupação foi incentivada pelos mesmos povos que habitavam a região. Os visigodos viviam envolvidos em disputas internas e, por causa dessa rivalidade, uma facção de visigodos pediu ajuda de um líder muçulmano do norte da África, que não só atendeu o pedido, como deu-se conta da riqueza do território e aproveitou para tomá-lo para si. A entrada foi muito rápida, entraram justamente por Gibraltar, conseguiram cruzar ali do Marrocos, chegaram até a Espanha e pouco a pouco foram tomando as vilas, foram tomando as cidades. Aos poucos a península foi sendo conquistada, se expandiu até a Lusitânia, se expandiu até onde hoje é Portugal. As teorias que os historiadores levantam quanto à facilidade da invasão foi porque, em primeiro lugar, o reino visigótico não deixava que as populações de origem romana tivessem acesso a armas ou ao exército. Então nós já vemos aí um processo de desarmamento que facilitou, inclusive, a queda do seu próprio Estado. Os cristãos que escaparam fugiram para o alto das grandes montanhas no norte da Península Ibérica. Lá estabeleceram o chamado Reino das Astúrias e aclamaram Dom Pelágio como seu novo rei. Nessas Astúrias, então, se tornou um foco de resistência cristã. As Astúrias nunca conseguiram ser conquistadas e de lá o Dom Pelágio organizou a resistência ao invasor muçulmano. Os muçulmanos continuaram a conquista para o leste da Europa, até se depararem com um reino franco. Uma tropa de 50.000 soldados mouros cruzou a fronteira para atacá-los. Era a prenúncia do fim do Ocidente. Carlos Martel, comandante do exército franco, sabia ter nas mãos a história de uma civilização para defender, e praticamente nenhum soldado. Convenceu a igreja a financiar o treinamento de cavaleiros, estudou as formações dos antigos gregos para resistir pela disciplina e a aceitação de morrer pela causa. Passou um ano inteiro treinando bárbaros que nunca tinham sido soldados para enfrentar um exército maior e mais poderoso. No dia 10 de outubro de 732, milhares de soldados estavam na linha de frente de uma guerra santa. Foi na Batalha de Poitiers que Carlos Martel fez lembrar os antigos espartanos, na sua resistência e coragem, saindo vitorioso. Para a maior parte dos historiadores, essa era a última chance de resistência do Ocidente. A vitória significava um suspiro de esperança para os inimigos do Islã. Com isso, as Astúrias começaram o processo de reconquista do território dominado pelos muçulmanos. Até que houve uma grande batalha em 722, a Batalha de Covadonga. Foi considerada essa Batalha de Covadonga o início da reconquista cristã, porque eles não estavam mais se defendendo ou fazendo pequenas guerrilhas, mas se defrontaram diretamente com o inimigo num processo de expansão do reino das Astúrias. Os mouros tinham conquistado a Espanha e agora era hora de reconquistar a Espanha. Era hora de reconquistar o território perdido.
E Covadonga é um evento importantíssimo para a cultura católica espanhola, né? Dom Pelágio é considerado justamente um grande herói, não só porque ele resistiu e se organizou nas Astúrias, mas porque foi um herói vencedor em Covadonga, né? Várias batalhas, várias guerrilhas que foram sendo travadas foram vencidas pelos asturianos, pelo moral que eles ganharam na vitória em Covadonga. Quando você observa uma sociedade islâmica, você tem tudo diferente. Tudo diferente. Todos os valores são diferentes desse daí. E Portugal passou por um tempo por domínio islâmico, tá? E aí você percebe que alguns valores islâmicos a gente pegou não só na linguagem, a gente tem alface, algumas palavras com algodão é alcudum, palavras que vêm do árabe, mas a gente tem também alguns valores. Por exemplo, quando a gente tem organização militar. A organização militar, como eu disse, cristã, ela era mais de um cavaleiro querendo se tornar digno, querendo se destacar, se auto-sacrificar por uma causa maior no campo de batalha. Enquanto que os islâmicos tinham uma visão mais coletivista, mais organizada. E aí Portugal e Espanha aprendem, eles mantêm o heroísmo cristão e aprendem as técnicas islâmicas. Porque primeiro eles apanharam, né? O Islã, se você observar o mapa, eles pegam a Península Ibérica quase toda, fica um pequeno pedaço de resistência e depois eles vão reconquistando. Já passavam 6 séculos desde que os cristãos começaram o processo de reconquistar o território europeu. Os muçulmanos foram recuando até se concentrarem no sul da Europa, na região de Granada. O Emirado de Granada se torna o último bastião muçulmano na Península Ibérica e ele cai sob Isabel a Católica. Ela era uma mulher de formação intelectual muito grande e pensa que é sua missão reconquistar de vez a Espanha, terminar o que os seus antepassados fizeram. Os muçulmanos estavam em Granada, eventualmente guerreavam contra os cristãos e tinham planos de reconquistar toda a província. Eles estavam em contato com os turcos e com os marroquinos para haver uma grande invasão na Espanha para recomeçar a conquista. Isabel conhecia toda a história da reconquista. Ela era muito culta, né? Nós já tínhamos falado sobre isso. Ela era muito culta. Então ela conhecia isso. E ela tinha uma noção de estratégia. Ela sabia que se ela não tomasse o Emirado de Granada rapidamente, toda essa história de mais de 700 anos poderia ser colocada na lata do lixo. O que Isabel e Fernando entendem? Nós não podemos atacar sozinhos. E eles se lembram que nas cruzadas, que acabaram há pouco tempo, o Papa deu indulgências para os cristãos de outros países que entrassem nas cruzadas. Então eles conseguiram que o Papa Inocêncio VII promulgasse uma bula convocando todos os cristãos de outros países a se juntar na Reconquista e ganhariam indulgências da mesma forma que ganharam nas cruzadas. Com isso, nós vemos um acúmulo de tropas estrangeiras chegando na Espanha para ajudar os cristãos espanhóis. Ingleses, irlandeses, franceses e alemães se integram ao exército castelhano. Mais de 50 mil homens vindo de fora passam a integrar o exército castelhano de Fernando e de Isabel. Isabel se faz presente pessoalmente nos acampamentos militares e eles partem para novas conquistas até chegarem aos pés da cidade de Granada. Os cristãos, nesses 8 meses, não esmoreceram, eles continuaram convictos de que uma hora Granada iria cair. Os mouros também sabiam que ia cair. Eles continuavam lutando apenas por heroísmo. Queriam ser fiéis àquilo que eles acreditavam. Mas finalmente Granada se rendeu, os reis católicos, os príncipes, nobres, sacerdotes, os grandes capitães cristãos vestem-se de galas, se posicionam às portas da cidade, os tambores rufam, né, bombardeios de honra são feitos, a cruz é alçada na torre mais alta, junto com as bandeiras de Castela, e com isso acaba a Reconquista. Os chefes mouros, eles tentam inclusive beijar a mão de Fernando e de Isabel, reconhecendo a soberania deles. E Fernando não deixa. Eu sou um rei, você é um rei também. Ainda que inimigo, eu não quero a sua humilhação. Isso foi no dia 2 de janeiro de 1492, às 15 horas. Né? Desde então, os sinos das igrejas de Granada fazem soar 3 toques exatamente às 15 horas até hoje, em honra desse acontecimento. Vejam qual é a data novamente, 2 de janeiro de 1492.
1492 foi o ano em que Cristóvão Colombo empreende a sua navegação para a descoberta da América. Foi justamente no acampamento de Santa Fé que Colombo estava e viu a queda de Granada. Colombo estava lá, que ele tenta convencer Isabel a patrocinar a navegação. Por que influencia as navegações? O que as grandes navegações de Portugal e Espanha têm a ver com a Reconquista? Nós temos que ver que nós estamos falando de um processo de mais de 700 anos de luta por posse de território. Lá da distante Astúrias, os cristãos foram crescendo, foram baixando e foram se expandindo até conquistar todo o seu território. Então eles foram formados geração em geração na conquista de território e desbravamento do território. Até que não tem mais território a conquistar. Só lhes resta o mar.